Segundo Samuel 21, versículos 1 ao 22. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente. E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Cis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Gibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Euanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera do gigante. E injuriava em Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate,
e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Você ouviu o capítulo 21 do livro de 2 Samuel, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.